E aí, meus caros amigos e amigas, estou aqui hoje para falar para vocês sobre a segunda parte da seletividade alimentar. Inclusive, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver. Então agora vamos falar sobre a seletividade alimentar de fato. E vejam bem que essa seletividade alimentar não é exclusiva dos autistas, tá? Muita gente pensa que só os autistas têm essa seletividade. Nananina não. Sabe aquela criança que só come nuggets ou só quer comer bolacha de água e sal? E não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma luzinha nova aqui, uma luzinha azul, então agora dá até pra fazer uma boate. Solta a vinheta. As pessoas que são seletivas, elas são assim por influência da genética e do meio ambiente, ou seja, uma parte da responsabilidade delas terem essa característica se dá por conta da genética. Então já se sabe que essas crianças elas nascem com um número maior de papilas fungiformes, que são algumas das estruturas da língua que nos permite diferenciar alguns sabores e texturas. Por isso, muitas dessas crianças na vida adulta serão degustadores de alimentos e de vinhos, por essa alta capacidade de discriminação do sabor e da textura. Outras curiosidades é que em 1990 e 2003 foram realizados estudos que demonstraram que essas crianças têm não somente uma capacidade maior de sentir o gosto amargo, como também de diferenciar letras alfabéticas que foram colocadas em suas bocas. Ou seja, isso demonstra o quão diferente elas sentem os alimentos. Por isso, elas podem não gostar tanto do sabor dos alimentos quanto também da sensação desses alimentos. Essas crianças elas podem ser seletivas tanto para grupos inteiros de alimentos como frutas, legumes, verduras, como para certas cores de alimentos ou certas texturas de alimentos. Elas geralmente não têm deficiência de peso e crescimento, mas podem ter vitaminas baixas no sangue. Elas frequentemente se recusam a experimentar alimentos novos e também a experimentar alimentos que se tocaram um no outro. Sim, isso é fato. Apesar dessas crianças não terem esse déficit pondero-estatural, elas podem ter um atraso na musculatura da face, a musculatura oral, principalmente se essa criança se recusa a comer legumes crus e se isso acontece em uma idade muito precoce. Outro fato é que essas crianças podem ter dificuldades sensoriais paralelas, como por exemplo, não gostarem que as mãos fiquem lambuzadas, não gostarem de pisar na areia, de lavar o cabelo ou da etiqueta da roupa. Tem estudos relatando que as crianças seletivas desde a amamentação podem ter 100 sugadas a menos do que o habitual por mamada e 17% delas já apresentam grande dificuldade na amamentação. Isso tudo se deve a todas as características que eu já falei da sensibilidade maior, mas também pode ter a ver com a textura da mama, a textura do bico do seio da mãe. Em crianças menores de 1 ano também pode ser observadas dificuldades na aceitação de novos alimentos, na introdução alimentar. Essas crianças geralmente preferem gostos salgados e doces. Papinhas de alimentos misturados com pedaços de alimentos, mesmo que sejam macios, podem provocar nessa criança náusea, vômito e caretas. E se os pais continuam insistindo, isso tudo pode só piorar, gerando mais ansiedade. Por exemplo, a criança que rejeitou aquele alimento verde pode passar a rejeitar não somente aquele, mas todos os alimentos que sejam verdes. Se essa situação não for bem conduzida por profissionais habilitados, isso tudo pode cada vez piorar mais, gerando mais ansiedade, mais temor pela hora da alimentação. Como essas crianças preferem também alimentos açucarados, muitas vezes elas se tornam obesas. A família pode começar a ter dificuldades para viajar e sair do seu ambiente natural. Entre 7 e 9 anos de idade, a criança começa a evitar algumas situações sociais, como por exemplo, dormir na casa do amiguinho, almoçar ou comer na casa do amiguinho. Isso tudo pode ir desencadeando algumas doenças psiquiátricas nessa idade ou no futuro.
Na adolescência, eles começam a temer os encontros amorosos e as situações sociais que são corriqueiras, que são de costume nessa idade. Então, Gildo responde: a maneira com que os pais lidam com a situação é a característica talvez mais importante. Um hábito que deve ser comum é o de oferecer alimentos diferentes de tempos em tempos, sem pressão e sem elogios excessivos. A literatura diz que recompensar as crianças por alimentos, na verdade, faz elas apreciarem menos ainda esses alimentos, sejam recompensas verbais ou materiais. E por que isso? Tem um estudo já bem antiguinho de 1980 que demonstra que, principalmente crianças entre 1 e 3 anos, aumentam a sua aceitação de legumes quando tem a oportunidade de observar crianças ou conhecidos comendo esses legumes. Descobriu-se também que o exemplo dos pais é mais efetivo do que o exemplo de desconhecidos, e o de crianças mais velhas é mais efetivo do que de crianças mais novas. Quero aproveitar para deixar bem. Hoje nós sabemos que as experiências gustativas das mães gestantes influenciam o paladar da criança. Sim, de acordo com o que a mãe come, o líquido amniótico terá um gosto diferente e isso influenciará no paladar da criança. Isso também vale para o leite materno após o nascimento. Então sim, cada leite materno pode ter um gosto ligeiramente diferente. Gostou do conteúdo? Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o curtir e não esqueça de comentar aqui embaixo sobre o que você quer ouvir nos próximos vídeos. Tchau e até o próximo!